Boa noite! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Elas conversam especial, falando de maternidade, semana do Dia das Mães, apesar de que eu acredito que Dia das Mães são todos os dias, né? Em especial, a gente cuidar da mãe da gente no dia a dia, não deixar só para o domingo do Dia das Mães, e também a gente ser boas mães, seja o que isso quer dizer para cada uma de nós, né? Porque ser boas mães, para cada um tem um pré-requisito, um parâmetro, mas a gente sabe que a gente quer ter uma dedicação para os nossos filhos, a gente quer que eles sejam felizes, a gente quer oferecer as melhores oportunidades que estiverem na nossa possibilidade, a gente faz muitas coisas em função dos filhos, né? Então, o convite à reflexão nessa semana é que os Dias das Mães sejam sempre todos eles, e como a gente pode fazer, em especial com essa convidada maravilhosa, maternidade, carreira, muita gente diz assim, Camila, como é que tu consegue? Eu quase sempre respondo, Ju, que muitas vezes eu não consigo, né? Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo que a gente gostaria de dar, e talvez a gente nem devesse dar conta de tudo de verdade, né? Mas o que a gente consegue descobrir desse caminho de maternidade, carreira, vida profissional, é que é possível, sim, a gente ser feliz, a gente ter filhos bem criados, a gente conseguir oferecer várias coisas, ter experiências maravilhosas, e cada vez mais a gente faz isso. Ju, muito obrigada por aceitar nosso convite, vai ser incrível, com certeza, esse bate-papo, e vai contribuir, em especial com os nossos seguidores, acompanhantes aí, que a gente vem falando há algum tempo dessa importância de ser vida real, de buscar novos resultados. Se tiver que refazer alguma coisa, a gente tem que refazer. Se tiver que buscar ajuda, tem que buscar ajuda. E cada mulher maravilhosa que vem por aqui traz um pouquinho dessas experiências e contribui com essa caminhada para ficar mais leve e um pouco mais fácil para todo mundo, tá? Seja bem-vinda. Oi, Cá, muito obrigada, boa noite para quem está assistindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui num mês tão especial que é o mês das mães. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir aqui, né? Com certeza. Então, vamos já, assim, o pessoal vai chegando por aqui, a gente já tem gente da Bahia também falando por aqui, Ah, ó. minha Bahia amada. Temos aí mulheres maravilhosas, a Dilma, o Rafa, o pessoal da KT Soluções já dando suporte por aqui. Quem está chegando agora no ao vivo, sejam todos bem-vindos. Quem for assistir no replay, seja no IGTV, no YouTube, aqui no Facebook, passa um pouquinho para frente, daqui a pouquinho a gente já vai, pode ir trocando uma ideia aí. Aqui, Ju, é um lugar bastante democrático, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Não é um lugar só de mulheres, né? O Elas Conversam é um espaço, aprendi o ano passado sobre isso, um espaço de voz, né? Onde as mulheres vêm para frente da tela, né? Colocam o rostinho, dão a voz aqui às suas histórias, mas os homens, né, são muito bem-vindos, porque a nossa caminhada ela não é feita só de mulheres, ela é feita de homens e mulheres, e quanto mais a gente conseguir trabalhar essas questões, entender, né, que não é igualdade, na verdade, que a gente busca, né, é equalizar isso tudo, né, a gente buscar quem está precisando de mais auxílio, aquele suporte maior, quem já tem bastante privilégio, dar espaço para o outro, né, esse é o espaço do Elas Conversam. Então, me conta pra gente quem é a Ju, nas tuas palavras. Nossa, eu sou uma menina vinda de São Paulo, eu sou nascida em São Paulo, mas desde 2013 eu moro em Salvador, então tenho um coração baiano. É, eu tive uma vida muito simples, vinda de classe média baixa e estudei em escola pública. E eu gosto de falar isso porque para que as pessoas entendam que nem sempre são as pessoas escolhidas, nem sempre são as pessoas nascidas, nem sempre são as pessoas com sobrenome. Então, eu gosto de dizer isso. Eu sou mãe de 4 filhos, tenho 4 meninos, Rafa, Lucas, Otávio e Vinícius.
Que mais? Bom, sou advogada de formação e vocação. Militei durante muitos anos, os primeiros anos da minha carreira. Eu trabalho desde os 14 anos, mas eu me formei com 22. Desde os 22 eu fui advogada, militei, e aí em 2012 eu mudei para uma carreira executiva. Mas essa sou eu, assim, acho que é uma pessoa que gosta de pessoas e que se dedica a isso, a impactar de alguma forma e a transformar a vida das pessoas que acabam tendo contato comigo. Eu acho que é isso. Que lindo, é isso mesmo, olha aí. Às vezes a gente fica meio de saia justa de dizer quem a gente é, né? Eu percebi sempre, o pessoal nos traz essa informação de que é estranho falar da gente, né? Mas é legal saber um pouquinho dessa caminhada, adorei saber, e tem várias pessoas que me falam isso, comecei de baixo, comecei com uma escola pública, e a maioria estuda em escola pública, a maioria tem que trabalhar pra caramba, pra ralar, e tudo mais. Então, vamos aproveitar e fazer esse tour, né? Formação e vida profissional. Como é que foi um pouco dessa caminhada, já que tu começou indo para o fórum, né? Eu escutei a tua história, como é que é? Com a sapatinho na bolsa e o chinelo havaianos no pé, né? É verdade. Eu tenho uma trajetória profissional que eu gosto muito, assim. Quem não é do direito talvez não conheça esse termo, mas eu fui advogada, militância mesmo, de fazer petições e para audiências, mas durante um período da minha vida eu resolvi abrir um escritório. Então eu dividia o meu tempo, eu trabalhava metade do tempo no meu próprio escritório e outra metade eu fazia pauta. Fazer pauta é cumprimento de audiência. Você pega um monte de pasta de clientes que você nunca viu na vida, vai fazer audiência. E coincidentemente, quando eu cheguei aqui em Salvador, eu fiz pauta para uma empresa, que foi a ISA, e eu andava aqui em Salvador de ônibus, e com muitas pastas, eram muitas pastas, na época 50, 60 pastas, e o sapato de salto na bolsa, porque aqui tem muita pedra portuguesa, e o sapato acaba ferindo ali aquela capa fixa. E fui pautista durante um bom tempo, quase 2 anos assim da minha vida, eu fui pautista até que o meu escritório estabilizasse. E aí fiquei no escritório. Eu vou fazer o paralelo, tá, cá, da formação de estudo com a minha trajetória. Então, nessa época, eu era formada por uma faculdade particular de São Paulo, fiz a Universidade Paulista, e aí vim para Salvador formada. Quando eu cheguei aqui, eu fiz a Universidade Federal da Bahia, fiz uma pós-graduação em Direito Tributário, área que eu nunca consegui atuar, a não ser depois nas áreas corporativas, mas como advogada eu não atuei. Daí eu tive escritório durante muito tempo, durante quase 8 anos. Em 2012 eu tive uma oportunidade, passei por um processo seletivo, fui gerente jurídica da Oi, a mesma empresa que anos atrás, deixa eu ver se eu consigo temporizar, com 2004, eu fui pautista em 2005, 2006, e 2012, ou seja, 6 anos depois, eu passei num processo seletivo e entrei como gerente da Oi, responsável pelo Nordeste, uma parte do Nordeste, Bahia e Sergipe. Uau. E aí fiquei na empresa de 2014 até 2016. Então a gente tinha na época 65 mil processos, era uma quantidade absurda de processos, consumidor muito forte. E eu tinha lá em torno de umas 30 pessoas nesses dois estados, Bahia e Sergipe. E os 65 mil processos eu dava conta tranquilo, minha maior dificuldade eram as pessoas. Porque eu vim de escritório, trabalhava sozinha e eu não fazia a menor ideia, não tem manual, ninguém me explicou. Eu não fazia a menor ideia de como fazer gestão de pessoas. E foi exatamente nesse ano, em 2012, quando eu me vi responsável por aquelas pessoas, que eu decidi estudar gestão de pessoas. Então, eu voltei, só para continuar na carreira jurídica, eu ainda fiz um LLM no IBMEC, mas aí depois eu voltei minha carreira, a maior parte do estudo da minha carreira, para estudo de gestão e desenvolvimento de pessoas, neurociência, psicologia positiva, uma bibliografia extremamente extensa, fiz academia de liderança Fundação Dom Cabral, fiz um curso de coaching, eu sou professional e self-coach pelo IBC, busquei realmente fiz um monte de academia de liderança, fiz cursos de gamificação, aí eu realmente de 2014 até hoje eu faço, inclusive eu tinha um curso, cancelei, para poder estar aqui com vocês, e até hoje o que eu faço é basicamente me dedicar ao estudo e o desenvolvimento de pessoas, de gestão de pessoas. Então, da OSA, como gerente jurídico, eu saí do Telecom, eu tinha um sonho, que era trabalhar em fábrica, chão de fábrica, eu adorava ver as coisas sendo feitas e construídas e saindo prontas, isso era um grande sonho. Então, eu fui para Suzano Papel e Celulose, no extremo sul da Bahia, para quem conhece um pouquinho, assim, alguns quilômetros para frente ainda de Porto Seguro.
Fiquei lá 2 anos também, no Fabril e na Florestal, foi um aprendizado gigantesco. Mas como bom filho a casa torna, em 2016 eu volto com convite para o grupo OSA, volto como diretora jurídica. E fiquei lá até o ano passado, até junho do ano passado, quando eu decidi, depois de uma longa trajetória, de uma grande exposição em conselho de administração, acho que depois de uma longa caminhada, eu decidi seguir os meus passos sozinha. E aí eu interrompi a minha carreira naquele momento corporativo para me dedicar ao desenvolvimento de pessoas. Então, hoje eu tenho uma startup, eu tenho consultoria, e eu basicamente aqui fico 100% do meu tempo focada no desenvolvimento de gente. Que lindo. Então, na verdade, veio para quando o desafio das pessoas veio quando tu assumiu a primeira gerência equipe da ali. Primeira equipe. Porque os processos não eram um problema, não era um grande desafio, assim, era bastante, hein? Os processos eu já tinha uma boa experiência jurídica, conheci um pouquinho da empresa, né, por ter trabalhado antes como pautista. Eu falo assim, apesar dos soluços na carreira, né, eu era advogada, tinha um escritório sozinha, de repente assumo um cargo de gestão, depois eu para outro cargo de gestão executivo. E depois volto como diretora, e como diretora tive 2 passagens também, uma norte e nordeste, uma nacional. Esses passos todos, eles tiveram momentos importantes para que eu estivesse preparada para esse espaço. O estudo sempre esteve comigo o tempo todo, sempre foi muito dedicada a isso, a estudar, a buscar, a aprender aquilo que eu não sabia. E então, acho que todas essas passagens, cada uma delas, elas aconteceram na hora certa, na forma certa, porque eu tive muitos aprendizados, sabe? Muitos. E um deles aqui, acho que foi um dos maiores, eu aprendi com o Rafa, que é o marido da Ká, que era justamente que foi o que alavancou a minha carreira, que é o foco em resultado. Então, quando eu entendi o quanto aquilo era importante, quando eu entendi a importância dos indicadores na minha vida, da gestão dessas metas, da importância do olhar estratégico sobre os resultados, aí a minha carreira decolou e foi bem rapidinho. Então, devo ao Rafa. Rafa, obrigada. O Rafa tá nos assistindo, dando suporte aí, tá feliz já. É um trabalho muito bacana que a gente vem desenvolvendo, ele já desenvolve há bastante tempo também. E aí, na pegada, já quero saber, né? Tu falou assim, eu estive preparada para cada oportunidade que surgiu. Essa preparação, né, ela aconteceu naturalmente ou foi algo pensado? Porque quando a gente trabalha com resultados, né, acho que isso talvez aconteça contigo também, conforme o hábito da gente planejar as coisas, pensar riscos, possibilidades e tal, a gente, quando vem, a gente faz isso naturalmente. Alguém fala assim, vamos fazer o churrasco domingo, a gente já... Lá, eu até brinco às vezes, né, que quem já assistiu aquele filme Divertidamente, as Camilinhas lá, as Jus lá dentro, correm, o que precisa, o que falta, falou com quem, a gente faz isso naturalmente. Mas antes, né, de a gente ter essa naturalidade pelo hábito, como é que foi esse planejamento de me decidir fazer advocacia, vim para Salvador, ampliei, né, o meu conhecimento nessa área e ir para uma carreira executiva, né, que não é tão comum ou não era tão comum, tão desejada, assim, da área da advocacia. Essa parte foi a parte que não teve planejamento, não. Eu tinha atendido um grande executivo da empresa como advogado uns anos antes, recebi uma primeira proposta para entrar na empresa, eu não aceitei, e depois, na segunda oportunidade, nesse processo seletivo, eu já entrei como gestora. Até ali não teve planejamento, não. Tanto que eu entrei crua, né? Eu lembro que no meu primeiro dia eu tive uma crise de riso, porque quando eu sentei, a minha mesa era estrategicamente voltada para as pessoas, e estava todo mundo me olhando, e eu comecei a rir copiosamente, que eu falei, ok, e agora eu faço o quê? Eu abro o computador, eu falo com as pessoas, eu levanto, eu fico sentada. E eu era extremamente tímida para ajudar, além de não ter conhecimento de gestão de pessoas, eu era muito tímida. Eu brinco sempre, falo, meu Deus, que decisão foi essa de uma empresa desse porte que me colocou lá dentro. E ali começou todo o meu aprendizado. Depois dos 5 minutos rindo copiosamente de nervoso, logicamente, que eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Por onde eu começo? Esse foi o único não planejado. Depois que eu entrei na Oi, eu não posso dizer que tudo que aconteceu foi planejado, até porque aconteceu super, assim, rápido. Foi uma ascensão muito rápida, de 2012 até 2017, foram 5 anos muito intensos, de períodos, ciclos curtos, mas extremamente intensos, todos eles. Então, assim, o que tinha de planejado, né, Ká? Eu sabia bem onde eu queria chegar. Eu sabia os meus motivos para aquilo.
muito menos vaidade, muito menos apego a cargo, mas eu tenho 4 filhos, eu tinha uma necessidade aí de cumprir o pagamento de muitos boletos, enfim, eu sabia o que eu queria. Então, desde que eu entrei na gestão, como eu falei, aí sim começa uma preparação como executiva. O que eu fiz, e que talvez hoje, se eu tivesse oportunidade e tivesse conhecimento, que eu faria o contrário, mas o que eu fiz foi primeiro para o conceitual, para o formal, que é a gestão de pessoas, a gestão do tempo, produtividade, alavancagem, metas, indicadores. Eu fui muito para essa questão formal, para depois começar a trabalhar as questões de autoconhecimento. Então, eu fui uma líder muito menos empática do que eu gostaria, de muito resultado, mas talvez de menos empatia, de menos acolhimento. Isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo. E isso me custou. Me custou estresse, me custou relações, me custou uma série de coisas. Um aprendizado mais árduo, mais doloroso do que um aprendizado muito focado quando a gente já se conhece. Então, eu fiz o contrário. Então, por falta de experiência, por falta de direcionamento mesmo, hoje eu teria primeiro começado com autoconhecimento, primeiro me buscando, me conhecendo, porque eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se transforma, mais a gente se cura e cura as pessoas também. E depois eu ficaria mais atenta a essas questões formais. Mas desde então, a minha preparação sempre foi uma preparação muito pensando em qual é o plano B, porque muito antes da pandemia eu já achava... Eu sou super adepta à carreira múltipla. Eu sei que isso não é fácil, principalmente nas grandes organizações, nas organizações mais tradicionais. As pessoas acham que há um desvio de foco, na verdade é super possível você focar em 2 projetos, desde que você divida bem o seu tempo, desde que você negocie bem isso, mas desde então tudo foi muito planejado. Então, tanto a ascensão, talvez o que eu não tenha planejado tenha sido o tempo, ele aconteceu mais rápido do que eu imaginava, mas eu sabia que essa ascensão viria pela dedicação, por aquilo aonde eu estava olhando e para onde eu estava focando. E depois a saída. A saída, assim, foi muito planejada. Foi uma saída com 2 anos de planejamento, uma boa poupança, uma boa dose de coragem, né? Foi, na verdade, alimentando, né, a coragem e deixando de alimentar o medo, né? Exatamente. Assim, eu sempre fui muito comprar passagem só de ida, eu me jogo mesmo, você preva interior, vamos, vai com a família toda. Então, esse medo do novo nunca me foi uma grande trava. Mas a gente fica mais velha, a gente envelhece. Uma coisa, a gente está na carreira com 30 anos e agora à beira dos 41. Então a gente envelhece, os filhos crescem, as necessidades mudam, as adaptações não são tão simples, os meninos também, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto da maternidade, mas os meninos também sofreram com essas mudanças, porque essas mudanças de carreira, elas combinaram com mudanças de estado ou de cidade, num período em que os meninos estavam em franco crescimento, e ainda estão, né? Eu tenho 2 pequenos ainda. E tem um preço, isso tem um preço, tem um custo disso, né? Mas teve todo um preparo, assim, e a saída também. Então, dose de coragem, mas muito mais qual a energia que eu vou precisar para recomeçar, porque a gente acha que está tudo pronto, mas quando a gente sai, na verdade é um começo, você recomeça, né? Tudo novo de novo. Então, do planejamento seria... deveria vir já de casa a gente ter o autoconhecimento, né? Eu acho que quanto mais a gente... eu digo muito, eu tenho um trabalho como voluntária dentro de um grupo de mulheres do Brasil inteiro, são mais de 4.000 mulheres do Rede Soma, e a próxima convidada é a mentora e idealizadora dessa rede maravilhosa. Eu trabalho com um grupo de mães, e o que a gente percebe é isso, eu ainda não me conheço e já tenho um ser, né, para dar conta. E como é que eu faço isso tudo, né? A gente vai entrar nessa questão da maternidade, mas se eu tenho que fazer, assumir o compromisso, a responsabilidade, se conhece primeiro, entende os seus porquês, que o como e o quando fica um pouco mais fácil de dominar, né? Porque, como tu falou, preencher planilha e dar resultado em cima de números, aconteceu uma coisa bem parecida comigo quando eu trabalhava no Grupo RBS, foi assim, né? Era muito mais fácil dominar o resultado, aquele numérico, do que gerir a equipe, né? Então, porque as pessoas olham pra gente esperando, tá, e aí? Vai fazer o que aí, né? Exatamente. As pessoas testam, né? Como criança, testam, querem saber qual é o teu limite da paciência, o teu limite de estresse, o teu limite de dedicação, querem saber se realmente você merece estar ali. As pessoas testam, não tem jeito, faz parte. Tudo que existe, resiste. Né? É verdade.
Então, já que a gente está falando disso, né? Assim, quando eu comecei a organizar, a gente conversou, acho que foi em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, ficamos ali, né? Vamos alinhavar isso aí tudo. E aí eu comecei a organizar minha agenda, pam, maio, mês das mães, olha que ótimo, né? A gente escuta tanto assim, é difícil ser mãe, ser profissional, é difícil, é isso. Eu vou ter só um filho, porque senão não vou poder me dedicar, o filho ou a carreira. As pessoas têm milhares de monstros que elas alimentam, né? Essa é uma realidade que a gente tem que aceitar, acolher e entender como é que a gente lida com isso. Tem sim uma cobrança da sociedade de que a gente teria que dar conta de tudo, mas cada vez mais a gente tem que entender o que é esse tudo, né? Brinco às vezes, me diz aí, lista o que é esse tudo e vamos botar na lista de prioridade, né? Daí a gente começa a falar, porque senão a gente fica pensando em tudo e o tudo é muito grande, o mundo é muito grande, as oportunidades são gigantes. Maternidade, são 4 guris, na verdade 2 homens praticamente já, né, Ju? O Rafa e o Lucas aí, 19 e 21, o Otávio e o Vinícius, 12 e 10. E tudo isso que tu nos contou aconteceu com eles ao mesmo tempo, é isso? Os mais velhos, né? Eu pegou uma fase de faculdade ainda, eu fui mãe bem jovem. Então, faculdade, começo de carreira, eles pegaram bem mais de perrengue. Tinha uma mãe muito mais presente, porque não tinham as viagens na minha vida. Eu era uma mãe que saía para trabalhar, almoçava em casa e depois, né, logicamente, voltava para casa. Os pequenos não, os pequenos já pegaram uma outra fase muito mais madura como mãe. Já foram 10 anos quase depois, entre um e outro, entre o Rafa e o Otávio, são quase 10 anos. 7 anos do Lucas, e aí já era uma outra mãe. Eu fui mãe aos 20, depois fui mãe aos 30, e fez muita diferença isso, né, na energia, na saúde, no tempo que você se dedica, nas brincadeiras que você se sujeita, que você quer fazer, mas também para eles teve um impacto muito grande, que aí, quando eu assumi a primeira gestão, foi no dia do aniversário do Otávio, foi 12 de janeiro de 2012, o Otávio estava fazendo 2 aninhos, e o Vico estava com 1 aninho quando eu entrei na UE. E aí sim, foi um paradigma completamente diferente do que eu vivia até então, porque aí tinham inúmeras viagens, várias vezes saía de casa na terça-feira para voltar na quinta-feira, com crianças muito pequenas. Então aí realmente tem o decolar da carreira está muito, muito ligado ao crescimento dos 2 menores. A essa sensação de cadê minha mãe que sumiu, né? Aperta o cinto que a pilota sumiu dos mais velhos, e dos pequenos, essa ausência. E aí, claro, né, cara, acho que tem muito do que a gente começou a falar aqui, e eu acho que a gente precisa começar a abandonar, principalmente nós mulheres, a gente precisa abandonar um pouco ou carreira ou filho, ou vou ser promovida, ou eu vou ter o segundo, ou eu vou ganhar bem, ou eu vou esperar ter dinheiro. Então, talvez a gente abandonar um pouco a cultura do ou e pensar no e. Mas para que a gente possa pensar no e, a gente tem que lembrar que os tempos mudaram e que a gente efetivamente precisa valer a mudança dos tempos. Então, realmente precisa de estrutura. Não dá para você. Eu, particularmente, minha mãe hoje é falecida, faleceu tem 3 anos, mas neste período não era uma pessoa com quem eu contava. Então, você deixava com sua mãe? Não, minha mãe nunca foi desse tipo de vó. Deixa as crianças aqui comigo, vai trabalhar. Não, nunca. Minha mãe era bem quem pariu o Matheus Kimbali, os seus, né? Então tem sim que ter uma estrutura, tem sim uma divisão aí de tarefas, né, entre os pais. Eu acho que tem que ter essa colaboração, senão, de fato, alguns sonhos têm que ser adiados ou fica muito difícil e a cobrança aumenta muito. Mas hoje, quando eu vejo os novos pais, essa nova era de pais mais participativos, de pais presentes, de pais que dividem. Primeiro, acho que no próprio processo decisório. Hoje o senhor nem avisava, só avisava que estava grávida. Eu acho que hoje já tem esse poder de decisão, que é de você discutir com tantos métodos e tudo. Eu acho que tem esse poder de decisão de se teremos, quando teremos, qual é o melhor momento. E lembrar que tem que ser o melhor momento para os dois, porque realmente exige uma coparticipação, exige um compartilhamento, e não, nunca será perfeito. Nem se você estivesse em casa e nem se você não tivesse. Nem se você fosse executiva e nem se você não for executiva, porque não é isso que faz a diferença. Se é a opção pela carreira ou a opção pela mãe, volto a dizer, eu acho que
que não tem esse ou uma coisa ou outra. Qualquer caminho pode levar a uma maternidade e a uma carreira muito bem sucedida ou não. Não acho que o filho seja um impedimento, eu acho que exige sacrifício? Exige sacrifício. Já aconteceu de eu passar a semana inteira fora, trabalhando enlouquecidamente, chegar no final de semana e querer me esticar só, já, e as crianças quererem ir pro parquinho, quererem brincar, acontece muito. Essa dualidade. Mas é super possível, eu acho que são coisas que se complementam, eu acho que não existe, ou talvez não exista, ou poucas, executivas absolutamente felizes e realizadas se elas tiverem que abrir mão da vida pessoal. E vice-versa, acho muito difícil terem mulheres, talvez tenha, volto a dizer, talvez tenha, deixa eu dizer, acho difícil, é difícil para a minha realidade. Eu, Juliana, não seria feliz se fosse só dona de casa e não também tivesse uma carreira profissional. Então, acho que, contrário senso, para mim, o E foi muito importante, porque eu me completo como mulher, como mãe, como executiva, e eu não conseguiria ter que escolher entre uma coisa ou outra. Mas é difícil. Tem Não é muito fácil, sacrifício no não. caminho. Tem bastante, sim. É possível, né? Isso eu acho que tu trouxe bem forte, assim. É possível, a gente tem que estar aberto a possibilidades, né? Não fechar, não botar só, ai, não tenho o que fazer, né? A pergunta é como eu posso fazer isso dar certo? De que jeito? Quais são as possibilidades que eu tenho? Conforme a idade das crianças, né? Também, eu lembro da Manu, eu levei ela com 6 meses para a escolinha, e eu me lembro de falar, mesmo ela com 6 meses, eu falar para ela, a mamãe vai trabalhar, vai lá ajudar as pessoas a receber as suas informações, seu jornal, porque na época eu trabalhava com jornal, né? Todo mundo precisa de ajuda também da mamãe e tal, mas a mamãe volta no final do dia e tal. E também tinha uma carga horária bem extensa, final de semana, feriados, né? A gente até brincava, assim, que no máximo que a gente fechava era dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Eram os 2 dias certos que a gente não trabalharia. O restante tinha lá de segunda a sexta uma escala fixa e no final de semana aquela variável, né? Porque era aquela oportunidade que eu estava ali, estava crescendo, estava assim, tinha que fazer essa dedicação. Já com o Giovanni foi completamente diferente. Eu já tinha migrado, né? Já tinha mudado a minha carreira para uma carreira empreendedora. Não que tenha sido mais fácil, né? Porque quando a gente né, não tem, mas foi mais fácil na Manu. Algumas coisas talvez foi mais fácil, porque a gente até ouvi esses dias, quem tá lá no carteiro, na CLT, com os benefícios e tal, tu tem alguma segurança, que é aquela que tu sabe que o dinheiro vai cair no dia 5 na tua conta, que tem tal coisa, que nananã, mas tu sabe que tu também tem um pacote para entregar. Então, quando terminou minha licença maternidade, destinar, né, quem ia fazer, delegar quem é que ficaria com a Manu e retornar as minhas tarefas, né, basicamente isso, e entregar o igual ou melhor do que eu já entregava, porque a gente sabe também que ainda a gente tem essa vamos dizer, expectativa, voltou da licença maternidade e agora? Será que ela vai entregar? Será que vai chegar no horário? Será que vai estar dando desculpa que o filho está doente? Será que vai ter mais faltas, né? Tudo isso acaba acontecendo com as mulheres. E, importante, não sei se aconteceu contigo, Ju, mas no meu caso, eu trabalhava com gestoras mulheres. Então, não eram os homens que nos traziam essa pressão e este olhar e esta crítica. Eram as próprias mulheres, e o quanto nós, né, enquanto mulher e enquanto gestora, a gente tem que se dar conta da cultura que a gente está nutrindo e se a gente quer alguma mudança, né, como é que a gente pode fazer isso e se a empresa está aberta e disposta aí a fazer essa transição, porque estamos num momento diferente, né? Acho que a gente já cruzou algumas barreiras aí que a empatia ela se torna um pouco mais prioridade na maior parte do tempo do que só o resultado. Eu era autônoma, era empreendedora e eu não tive o mesmo sacrifício que eu fiz depois, eu já tinha feito antes. Então, eu não acho que seja isso. Mas tem essa sabotagem de mulheres também. Então, nós mulheres, e aí por isso que as pessoas falam tanto de sororidade, e é real. Já vi muitas vezes RH mulheres
optando por homens, escolhendo homens e dizendo aquelas frases bem rotuladas. Ah, muito mais difícil trabalhar com mulher. Ah, eu como mulher só me dou bem com homens. A gente precisa tomar muito cuidado. Eu mesma, e eu gosto de falar disso, porque a gente às vezes se pega sem perceber. Eu pegava muito voos de madrugada, saindo. Eu moro em Salvador, foi uma escolha minha, inclusive na Oi, na diretoria da Oi, que eu deveria estar no Rio, estava em Salvador, e por estar deslocada, logicamente, eu tinha voos meio fora de hora para poder aproveitar. Então, não era incomum eu sair de casa às 3 da manhã, pegar um voo 3 da manhã, para chegar no Rio de Janeiro logo no primeiro horário e trabalhar, aproveitar o dia todo. E aí, uma vez eu me lembro que eu estava no aeroporto cansada, com sono. Nesse dia eu acordei meio baleada, assim, estava meio cansada. E aí chegou o corpo, né, que ia pilotar, perdão, o avião. E era uma mulher a pilota. Aí, óbvio, a primeira coisa que veio na minha cabeça, meu Deus, vou morrer hoje, 3 da manhã, a pilota é uma mulher. Por quê? Porque a gente fala essas coisas, porque a gente replica essas coisas, que a gente ouve a vida inteira. Ah, se a mulher não. Tenho certeza que a mulher no volante. Na mesma hora, quando eu pensei isso, ai meu Deus, vou morrer hoje. Eu falei, gente, o que você está falando? Você está maluca? Você está saindo da sua casa, deixou seus filhos pequenos, são 3 da manhã, você está indo trabalhar, por que você é diferente dela? Então é importante você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que nós mulheres ainda precisamos ser mais generosas com as mulheres. Eu me lembro de uma vez também, não sei se dá tempo de contar essa história, uma história rápida. Era aniversário do pequenininho na escolinha. E ele adoeceu na semana da escola e a gente teve que remarcar. E o Rafa, na verdade, é um enteado que eu crio desde pequenininho, então é filho. Ele fez assim: mãe, você quer que eu prepare o kit lanche do Vico? Eu falei, eu quero, né? Era o maior preparando o menorzinho. E a mãe do Rafinha, que faz esses kits e tal, sempre fez o aniversário dos meus filhos. Aí eu fiz, não, liga pra tua mãe, então resolve as coisas. São duas mães, né? Ele chama de mãe. Eu falei, liga pra Rafa, resolve as coisas e tal. E como o Vico adoeceu e passou aquela semana, o Rafa confundiu a idade. Perguntou pra ele, Vico, quantos anos você tem? E o Vico falou a idade que ele tinha feito. Enfim, chegou o kit com 1 ano a mais do que o Vico. Ele tinha acabado de fazer, 9, e chegou o kit com 10. E aí, eu lembro quando eu entrei na escola, o comentário da professora. Quando eu entrei, o kit já estava arrumado, porque a Rafa chegou antes de mim, arrumou tudo. Aí a professora fez assim, mãe, executiva, né? Difícil decorar a idade dos filhos. E aquele comentário, enfim, nem vou entrar no desfecho, porque o desfecho foi bem desastroso, mas o comentário... Eu imagino o que eu faria, então. Foi bem desastroso. Mas, assim, o que eu achei da maldade do comentário? Também era uma mulher, também era uma profissional, também era uma pessoa que estava ali se dedicando, né, trabalhando intensamente, vivendo do trabalho dela, da profissão dela, mas ela estava apontando o dedo para mim, como, você é executiva ocupada e errou o kit do seu filho. Então, eu particularmente, eu não senti essa dor de, errei a data. Eu levei super numa boa, errou. Ainda brinquei, eu falei, a gente guarda para o ano que vem. Levei super numa boa, porque acontece, mas a maldade do comentário, de ter falado, porque você é executiva, eu podia ser dona de casa, ter trocado também, né? Assim, eu fiquei pensando, meu Deus, e quantas vezes, e aí da pilota eu fiz exatamente, nem sei se é a pilota que fala, acho que é, mas eu fiz exatamente isso. Então, a gente se pega fazendo essas coisas, replicando essas coisas. Então, super bacana você ter usado isso como ponto de atenção. Mulheres, quando você tiver a oportunidade de estender a mão para outra mulher, né? Quantas mulheres eu já ouvi dizendo assim, não contrata não, tá na idade de engravidar. Ué, mas você também não vai ter sua idade de engravidar? Ou você não passou pela sua idade de engravidar? Né? Não contrata mulher não, tem TPM. Ué, você não tem o mesmo, como eu trabalhei com muita contratação, porque a gente, quanto líder de equipe, né, gestora de equipe, a gente fazia a seleção e call center é um turnover gigantesco, tanto, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses está contratando, né? Então, às vezes tu participava da seleção e nem necessariamente era para o teu grupo, mas eu era do grupo que fazia o processo ali. E várias vezes a gente fazia sempre em dupla, para ter 2 olhares, mas várias vezes vinha assim, ela recém casou. Daqui a pouco vai engravidar. Ou assim, puxa, tem muito filho, né? E aí, nesse grupo que a gente tem do Redição, às vezes vem assim, eu queria ver se perguntasse para o homem se ele tem filhos. E isso é interessante. Eu, enquanto recrutadora, eu fazia essa pergunta. Por quê?
Assim, o nosso ponto de vista era o seguinte, um cara desocupado, sem responsabilidade nem com mulher, nem com mãe, nem com filho, ele não é responsável. Olha só que... Porque vamos dizer assim... A banda voou, né? Vive na balada, entendeu? Tá querendo fazer festa, ainda mais se for jovem, né? Então, o que a gente até dava prioridade para pessoas que tinham filhos, porque assim, para tu entregar meta, tu querer correr atrás de fazer algo mais e querer garantir o teu lugar ali, tu tem que ter um objetivo, tem que ter um motivo, tem que ter um sonho, né? Essas são perguntas comuns, eram perguntas comuns que a gente fazia, porque a gente percebia assim que o trabalho do call center, e aí, na verdade, isso era uma coisa que a gente achava que era só do call center, mas na verdade é sobre o trabalho em si, né? Sair de manhã da cama, trocar de roupa, pegar um ônibus ou pegar trânsito, ir lá bater o ponto, ficar 8 horas ali frequentando aquele lugar. Tem que ter um motivo que não só pagar boleto, gente. Senão a pessoa não vai. Cada vez mais, né? Inclusive, ela não tem mais motivo para isso, né? Então, era uma coisa interessante que, no nosso caso, tinha esses olhares, essas perguntas. Algumas colegas tinham mais dificuldades em lidar com as mães, outras menos, mas a gente, como a gente fazia tudo mais em grupo, a gente dava uma equilibrada nessas opiniões, era bem interessante. Mas sim, a pergunta sempre vem, porque a gente tem essa ideia ainda, né? De que se acontecer alguma coisa, quem vai largar o trabalho, quem vai abandonar a sua vida, quem vai se entregar e se dedicar àquela situação é a mãe, né? Então, é uma cultura, assim, que a gente tem que refletir primeiro, acolher ela, entender por que ela vem e começar a pensar como eu posso fazer também crescer a carreira e ajudar meus filhos a ser felizes, se desenvolver e seguir a vida deles, porque a gente também não adianta meter lá um monte de pressão nas crianças. Ai, me dediquei aqui 24 horas por dia cuidando de ti e tu não me entrega um boletim com 10. Aí é sacanagem com a criaturinha, né? Com certeza. Não, e assim, é o que eu falei, não, eu acho que não é o estar em casa ou não estar em casa, né? Conheço tantas mães que optaram por estar em casa, mas também estão infelizes ali por algum motivo, não necessariamente seja esse de estar em casa, e que também não são mães incríveis, como também acontece com mães ausentes, enfim. Eu acho que tempo de qualidade, né, Caio? Eu acho que é muito mais o tempo de qualidade do que a quantidade de tempo que você passa com as pessoas. Até porque cada vez menos as pessoas passam tempo umas com as outras. Quem tem filhos da idade dos meus, 10, 11, já vê que eles brincam muito mais com máquinas do que com outras crianças. Então, a realidade da tecnologia já traz esse distanciamento natural. As crianças não brincam mais no pátio, não jogam mais bola, elas brincam no computador, no game. Então, eu acho que é muito mais o tempo de qualidade. É o tempo de, olha, este é o tempo que eu tenho e vamos fazer desse tempo o melhor tempo possível. E existe uma teoria também, que é a teoria da mãe suficientemente boa, que me ajudou a tirar um pouco esse peso, essa culpa do não ser a mãe perfeita. Eu não sei, eu não tive uma mãe perfeita, não conheço mães perfeitas, e apesar de brincar com os meus filhos, principalmente com o caçula, eu sempre falo para ele, você queria ter uma mamãe diferente da sua mamãe? Eu sempre faço esse teste com ele, até agora ele passou todas as vezes, disse que ele não queria ter outra mamãe. Mas existe essa teoria da mãe suficientemente boa. Então, partindo do princípio que a intenção é sempre positiva, que o que a gente quer é acertar, de que tudo isso é importante, carreira é importante, fé é importante, não importa qual seja, família é importante, são vários pés que ajudam nesse equilíbrio da gente enquanto pessoa. Então, essa teoria me ajudou a entender e a tirar muito da culpa. É muito mais o exemplo do que só o que você fala, é muito mais o tempo de qualidade que você tem do que, como eu falei, tem gente que está 24 horas com o filho, mas está gritando, está nervosa, está agredindo, eu acho que é isso, acho que são as escolhas que a gente faz, né? Excelente. E aí, agora, na verdade, tu falou assim, eu sempre gostei da questão das carreiras múltiplas, e a advocacia sempre, né, jurídico, ok, mas dentro da corporação, e aí o empreendedorismo já vinha antes, porque o autônomo, né, que tem o seu próprio escritório, de alguma forma também desenvolve essa habilidade. Agora,
projetos mil, advocacia, empreendedorismo, ajudar aí os advogados a performar, né? Algo que a gente começa a ouvir agora aí nos últimos tempos. Eu acho que é uma coisa. Quem assistiu Elas Conversam da 2 semanas atrás, a Karina trouxe isso, que o empreendedorismo, na verdade, não é mais uma escolha, uma opção, ela tem que ser uma habilidade desenvolvida na prática e muitas escolas já estão trazendo isso, né? A gente vê na escola da Manu já tem essa questão do empreendedorismo vindo como uma habilidade já desenvolvida desde criança, mas a gente está ainda com um monte de gente que estuda em bancos de escola que nunca ouviram isso e professores que dão um monte de teoria e que não tem isso, né? Não tem essa questão. Como é que a Ju ajuda a galera aí nessa questão? Conta para nós. Tá, primeiro eu queria fazer uma separação. As pessoas confundem muito empreendedorismo com empresariado, né? Você pode estar dentro de uma grande empresa e ser empreendedor dentro da grande empresa. O que a gente tem é muita gente dentro de empresa sendo fantasma, pau de enchente. Se a água vai para o lado direito, vai para o lado direito. Se a água vai para o lado esquerdo, vai para o lado esquerdo. Então é possível sim, e você deve, desde que, como a própria Ká falou, se você tem paixão, se você tem propósito, deve empreender, sim, intraempreender dentro do ambiente corporativo ou qualquer ele que você se encaixe. O empreendedorismo, sob o ponto de vista de você ter uma outra atividade, de você comandar a atividade, comandar a sua agenda, sempre fez parte da minha vida. Eu trabalho desde os 14 anos, mas já com 8 anos de idade eu me lembro que eu morava num condomínio muito grande, eu pegava algumas coisas que a minha mãe não usava mais, eu sempre fazia bazar. Então, vender e estar perto das pessoas e me relacionar e construir relações e esse desenvolvimento sempre fez parte da minha vida. Fui bandeirante também, então, assim, sempre fez parte da minha vida. Ainda na Oi, ainda como diretora da Oi, eu testei muito parte do modelo de negócio que eu trabalho hoje, que é esse desenvolvimento e principalmente na advocacia. Por que na advocacia, Ju? Porque advogado é empresário, ele só não sabe disso. Ele acha que ele é um ser híbrido, que o escritório de advocacia não é empresa, então ele acha que ele não precisa fazer gestão de pessoas, que ele não precisa fazer gestão de procedimentos, ele acha que ele não precisa de produtividade, de gestão do tempo e tudo mais aquilo que a gente utiliza. E o que acontece, né? O que a gente tem visto muito na prática? Um descolamento. Porque o advogado quer atender a empresa, mas ele não tem as habilidades e os skills necessários para atender a empresa, porque ele não se vê empresário, então ele não estuda aquilo. A gente continua vendo os advogados ainda quase que com colunas romanas, estudando especificamente o direito, quando tem um mundo de coisas que eles têm que estudar, desenvolver, nudge, não é nude, gente, é nudge mesmo, que é o poder de escolha que a gente tem, a influência de escolha que a gente tem, negociação, venture, tanto capital como equity, as formas de investimento. A gente tem uma nova forma de empreender, que é startup, e essas pessoas falam com uma linguagem diferente, elas usam metodologias diferentes, metodologias ágeis, enfim, tem um universo de coisas que a gente, como advogado, precisa aprender, precisa entender para se colocar no lugar do cliente. Inclusive Customer Experience, né, que é a experiência do cliente. O que o cliente precisa? O advogado que ainda acha que advogar é fazer prazos e fazer audiências, vai morrer na praia, não tem jeito. Vai ser engolido sim pela tecnologia. Hoje a gente precisa de dados, a gente precisa de informações, a gente precisa da extração e de uma análise estratégica desses dados, né? Essa semana mesmo aconteceu com um cliente, um processo relativamente simples, pequenininho, uma condenação de R$5.000, o cliente é gigante, o que aparentemente seria mais um processinho de R$5.000, que para um cliente como esse é peanuts, cara, teve uma repercussão gigantesca. Então, assim, qual é a visão do escritório? O escritório tem que levantar a mão e dizer, olha, a gente tem um problema aqui, e de fato é um problema que pode culminar aqui numa super demanda, num excesso de demanda pela publicidade que teve. Então, hoje, o papel do advogado é a análise de risco, sim, é entender de provisionamento, ele precisa entender de contabilidade, tem uma série de habilidades que o advogado precisa ter que ele não tem. Então, ao longo da minha carreira, trabalhando como gestora jurídica, né, em todos os cargos executivos que eu ocupei, eu percebi esse descolamento e essa deficiência no dia a dia com os nossos profissionais de escritório. Então, a ideia agora é a aproximação disso, ou seja, eu tanto faço através de consultorias em company, né? Então, você me contrata, eu olho, enxergo quais são os problemas e a gente leva lá um banho de loja. Ou também estou lançando uma startup agora, já está saindo do forno, Juice for Us. É uma startup de mentoria,
que eu acho que vem crescendo muito, as pessoas vêm começando a entender o poder da mentoria, chama Just for Us. O que a gente está fazendo é aproximar os profissionais de mercado dos profissionais, seja do mercado ou seja do escritório de advocacia. Então, você vai ter um carrossel de mentores, pode escolher qualquer um dos mentores, ou o que mais te agrade, ou que a história dele converse com a tua história, com os teus princípios e os teus valores. Você vai ter ali 1 hora de mentoria com essa pessoa que você escolher. 10% dessa receita vai ser doada para um hospital infantil daqui de Salvador. Então, a gente também já nasce com um propósito. Mas a ideia é, através da mentoria, a gente transformar, a gente ter ideias, insights, construir coisas que a gente ainda tem aí alguns pontos cegos no tocante aos profissionais do direito. A plataforma é para profissionais do direito, não está aberta para todo o mercado. A ideia é, claro, que alguém pode fazer, mas a ideia é que a gente traga, os nossos mentores são profissionais de mercado para que a gente possa aproximar e tirar um pouco desse hiato que vem sendo construído entre advogados corporativos e advogados de militância. Que lindo! Vê se está certinho aí. Just é com 4, us. é o algarismo 4. Algarismo, exatamente, mas é 4. É Just 4 Us. 4. Just for Us. Daí a gente já divulga, porque a gente tem, assim, eu tenho A gente ainda não está com todos os mentores lá, tá, pessoal? A gente ainda está segurando essa informação a 7 chaves. A gente tem na família muitos advogados, muitos amigos advogados, né? Sim, a Karina Mombelli, que veio semana passada, na último encontro do Elas Conversam, também advogada, também está fazendo um trabalho bacana nesse sentido de estreitar, né? Tem uma lacuna gigante entre lá o meio acadêmico e a necessidade de mercado, né? Então, também está nessa pegada. Acho que vai ser legal a gente fazer um troca-troca com vocês vão gostar de se conhecer. E realmente, como eu acompanho, eu até brinco, assim, eu fui alfabetizada com o Vademecum, tá? Porque a minha mãe entrou na faculdade, eu tinha 5 para 6 anos, então, naturalmente, o meu período de alfabetização foi ela estudando direito, muitas vezes tive que ir para aula com ela, alguns professores deixavam a gente ficar sentado dentro da sala de aula, outros não deixavam, a gente ficava do ladinho de fora. Várias histórias aqui na Unicinos, em Porto Alegre, no São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, esse meio é muito conhecido para mim, e realmente a gente percebia, assim, muito, ou aquele cara que fez o direito para ter o seu escritóriozinho, mas não tem essa habilidade de buscar gente, ou aquele que fez para concurso público, né? Que também a gente sabe que o concurso público existe uma série de limitações, e se a gente começar a pensar em diversificar fontes de renda, né? Quando eu falo muito com pessoas no seu planejamento de vida, a questão de diversificar a renda é também ter carreiras múltiplas, organizar o tempo, que nem tu disse, né? O que é? Não, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 às 18 no meu tradicional, bato meu cartão, tudo certinho. Show de bola, mas tu tem outros horários e outras formas, né? Porque cada vez mais com a tecnologia a gente pode desenvolver trabalho a partir de casa, nas nossas horas vagas, através de aplicativos N que existem por aí, então a gente pode estar diversificando essa carreira. Primeira coisa é estar aberto para isso, ouvir, né, que existe essa possibilidade, mesmo, mas a gente às vezes escuta, mas eu já estou velho para isso, vou deixar para os jovens. Gente, a expectativa de vida cresceu muito, se você vai ficar esperando alguma coisa, talvez, até brinco, já aconteceu de eu brincar assim, olha, talvez o teu bilhete do Papai do Céu só vai andar quando tu fizer alguma coisa para isso acontecer, né? Talvez tu esteja caindo lá na fila porque tu tá ali esperando alguma coisa, né? E não do verbo esperançar, né? De ter esperança de coisas boas, coisas melhores, mas sim só de ficar esperando que o mundo mude, que as coisas aconteçam. Que lindo. E agora, assim, para a gente ir para o fechamento da nossa... Opa, volta aqui. Aí. A gente vem trabalhando, assim, foi o primeiro assunto que eu e a Vivi, lá em julho de 2020, nos trouxe para abrir telinha e começar a conversar
primeiro entre nós, de forma aberta, porque é assim que começam as lives, né? A gente abre ali a janela e começa a conversar um pouquinho, ao invés de ficar só no WhatsApp, só eu e tu, a gente falou, vamos abrir essa conversa para outras pessoas, de repente, esses assuntos que também nos angustiam outras pessoas, de repente, o conhecimento ou alguma coisa que a gente possa falar contribua com outras vidas, né? E foi assim que o Elas Conversas começou, com essa pergunta que nos incomodava naquele momento. Ela é uma super vendedora, e eu adoro a parte de educação, e a gente ficou naquela, tá, somos empreendedoras, era um momento que a gente até brincou, por muitas vezes falamos, vamos sair do armário e nos tornar de verdade empreendedoras, vamos assumir para a galera que a gente já não está mais no mercado para ir para um mundo corporativo, a gente está descobrindo uma vida nova, que é a vida do empreender. E aí a gente descobriu que empreender e vender é bem importante para um monte de gente, na vida, na carreira da Ju, para as pessoas que vão nos ouvir hoje, amanhã, 2030, 2050, não sei, né? A gente não sabe o dia de amanhã, talvez essa mídia esteja por aí ainda rodando há alguns anos. Empreender e vender. Por que aprender, Ju? Nossa, porque é fundamental para o que quer que a gente faça, né? Independentemente de você estar vendendo um produto ou um serviço, você tem que se vender. Quantos profissionais a gente conhece que tem resultados interessantes, que tem coisas boas para mostrar, mas simplesmente não conseguem, não sabem mostrar, não sabem como apresentar, não sabem como se vender mesmo. Ou quantas pessoas têm inúmeras habilidades incríveis para serem compartilhadas, para serem divididas e simplesmente não sabem fazer. Então, empreender e vender sim, eu acho que o mundo é o mundo do learning path, mesmo que é o aprendizado de compartilhamento. Tem muito, exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? O tanto que eu aprendi agora nesses poucos minutos, quase uma hora que a gente está aqui, como abrem janelas, como abrem insights, então, empreender, vender, e aí não só para sobreviver, né? A gente precisa tirar um pouco esse negócio do peso de sobrevivência. Eu vou empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Empreender porque eu quero colocar à disposição do outro aquilo que me move, aquilo que é a minha paixão. Eu quero contribuir, eu tenho algo para contribuir que faz todo sentido para quem está me ouvindo, para quem está assistindo. Então, por que não, né? E tem técnica nisso, tem técnica, tem aprendizado, então a gente precisa sim aprender a empreender e a vender para viver. É fundamental. Ai, que ótimo, adorei nosso papo, chegando no fim. Quero agradecer todo mundo que passou por aqui. Temos aí as nossas baianas aí. Eu tenho trabalho com uma galera do interior da Bahia, Queimadas e Nordestina, que nos acompanham sempre. Pessoal aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Caxias, né? E com certeza ao longo das semanas também o pessoal vê tanto no Facebook, lá no IGTV no Instagram e no YouTube, na sexta-feira, deve subir para o nosso canal do YouTube também. Quero te agradecer muito o teu tempo, Imagina. Eu sei que ele é super concorrido, mas é importante e é legal a gente ver, assim, diversificar o número, o tipo das pessoas, o perfil. Às vezes as pessoas dizem, mas tem que ter tal perfil, tem que falar assim, tem que falar assado. Eu costumo até dizer, pega lá a primeira live que eu fiz, em julho, e olha hoje, eu sou outra pessoa. Tenho habilidades que eu desenvolvi nesse último ano que, eu em muitos momentos nem pensava que eu era capaz. Mas em algum momento falei, opa, mas de repente, deixa eu ver aqui, tem um tutorial, alguém ensinando. Deixa eu testar, né? Alguém que topa, né? Como tu veio, topou, vem conversar com a gente. Vamos embora. Aprender fazendo, foi bandeirante, sou escoteira, e a gente usa muito essa metodologia aqui, né, para que a gente possa estar contribuindo um pouquinho mais e tirar um pouco dessa síndrome da impostora, a gente achar que tem que ser super, ultra, mega power mulher, super maravilha, aquela mulher que chega e arrebenta com tudo, e às vezes a gente só quer um vinho, um chocolate quente, um filmezinho com as crianças na volta, gente. Tá tudo certo.
É isso aí, né, Cássio? Super obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Estou à disposição para voltar mais vezes, se tiver essa oportunidade. Aí eu sempre digo, guerreira é a Xena. A gente é trabalhadora mesmo, a gente é batalhadora, a gente é gente da gente, como todo mundo. Então, nossa, foi um prazer bater esse papo tão rápido, nem senti. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem for ver por aí, tem um monte de playlist lá no YouTube, tem coisa no IGTV. Curte, compartilha, comenta depois, bota aí quando é que você está assistindo. Nosso próximo episódio do Elas Conversam, a gente vai receber a Neuza Coelho, mentora e fundadora da Rede Soma. Já falei muito dela por aqui. Agora ela conseguiu também uma brecha na agenda de muitas coisas que ela está fazendo para compartilhar com a gente um pouquinho dessa trajetória. Saindo do sul do Rio Grande do Sul, também passou por vários lugares, hoje mora no Nordeste, no Rio Grande do Norte, por uma decisão dela e planejamento dela. Mas até chegar lá, muita coisa aconteceu, a gente vai conversar com ela um pouquinho. Ju, gratidão enorme, sucesso aí. Plataforma juiceforus.com.br já tem mentores disponíveis, né? Já dá para a gente saber o que está acontecendo e cada hora chegando mais, tem um monte de gente boa que pode contribuir com o teu negócio. Entra lá, senhores advogados e advogadas, vamos performar, porque dá sim para ganhar dinheiro com direito, dá sim para ganhar dinheiro sendo professor, dá sim para ganhar dinheiro e viver muito bem com várias profissões. Basta que a gente tenha as ferramentas certas, né, Ju? É isso aí, tá perfeito. E feito é sempre melhor do que o perfeito. Quanto mais a gente faz, melhor a frequência. Cá, muito obrigada, excelente iniciativa, parabéns, sucesso para você. Beijos. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.